Turma, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre resolução dos exercícios. Então a gente vai fazer a resolução do exercício de funções inorgânicas, né? Ácidos, bases, sais e óxido, né? Nossa primeira aula. Então vamos fazer a resolução desses exercícios, depois vamos fazer resolução dos exercícios de reações inorgânicas, né? Reações químicas que a gente viu também nas aulas passadas, né? Tipo de reação química. E também vamos fazer a resolução da aula sobre materiais utilizados no laboratório. Então, essa aula vai ser só para resolução de exercício. Então, pessoal, vamos começar sobre o exercício de funções inorgânicas, né? Que eu passei para vocês, né? Então, a primeira questão, eu pedi, faça a associação correta entre as colunas abaixo. Então, pessoal, qual dessas quais desses compostos químicos é um ácido? Então, vocês lembram lá o que é um ácido? Lembra que a gente viu que um ácido é toda substância química que em meio aquoso libera o íon H+, ou seja, libera hidrogênio. Então, lembra quando a gente falou na aula de funções inorgânicas que a gente consegue identificar se uma substância é um ácido porque tem a presença do hidrogênio. Então, qual desses compostos tem a presença do hidrogênio? Se a gente observar essas três substâncias aqui têm a presença do hidrogênio, como por exemplo o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, todos têm a presença do hidrogênio. Então indica que é uma substância ácida, que apresenta uma reação ácida. Então, eu vou colocar aqui. Então, o número 3 refere-se a... Vou botar aqui de amarelo, para vocês ficar mais fácil a visualização. Então, a substância que são ácidas é o número 3, porque tem a presença do hidrogênio aqui na frente, que indica que é uma substância ácida. Qual desses compostos, pessoal, são bases? Lembra lá o que é base? É toda substância que em meio aquoso, né, libera OH-, ou seja, libera hidroxila. Então, qual desses grupos aqui de substâncias tem a presença da hidroxila? Se a gente for observar aqui, o número 1 são exemplos de substâncias básicas, porque tem a presença da hidroxila. Se a gente for observar, ó, todas têm a presença da hidroxila. Ó, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio. Todas têm a presença da hidroxila. Então, isso identifica que é uma base. Então, é o número 1. Vou colocar também de amarelo para identificação. Vou botar aqui também no ácido o hidrogênio que identifica que é uma substância ácida. Vou botar aqui também de amarelo para vocês conseguirem visualizar. Agora, dessas duas que souberam aqui, pessoal, substâncias, quais são sais? Então, lembra lá o que são sais? São compostos iônicos que contêm cátions provenientes de uma base e ânions provenientes de um ácido. Então, um exemplo de substâncias sais é o número 2.
2. Um exemplo é o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. Temos o nitrato de potássio, né, um fertilizante. Então, são exemplos de substâncias que são sais, que, se vocês observar, pessoal, é composta sempre de um cátion e de um ânion. Então, esse cátion aqui, ele é proveniente de uma base, e esse ânion é proveniente de um ácido. Então, forma o sal. E o número 4 refere-se ao óxido. Lembra, pessoal, o que é óxido? É todo composto binário, ou seja, formado por dois elementos. E o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, a característica dos óxidos, pessoal, é que é formado por dois elementos químicos, sendo que um desses elementos é o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. Então, a presença do oxigênio, pessoal, indica que é um óxido. Se vocês observar, então aqui identifique que é um óxido e é formado apenas por dois elementos, como a gente pode observar. Por exemplo, óxido de alumínio, óxido de chumbo. Então, são exemplos de substâncias que são classificadas como óxido. Então, pessoal, essa aqui é a identificação correta. Então, vocês depois confere se vocês acertaram ou não, o que é que vocês erraram. Ok? Agora vamos para a segunda questão. A respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Então, aqui são características, né, de substâncias ácidas. Tem poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases, são compostos por dois elementos químicos, formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Então, se pergunta, ele cometeu erro somente em... Então, qual é a resposta correta, pessoal? Nesse caso, a resposta correta, onde ele cometeu erro, foi na letra B. Então, quem colocou a alternativa B acertou. Por que acertou, pessoal? Porque a afirmação 1 diz que toda substância denominada ácido tem poder corrosivo. Está errado por quê, pessoal? A grande maioria das substâncias ácidas realmente tem poder corrosivo, mas não são todas. Tem exceções, então por isso que essa alternativa está errada, está incorreta, porque nem todas as substâncias ácidas têm poder corrosivo. A maioria tem, sim, mas nem todas têm poder corrosivo, então por isso que essa alternativa está incorreta. E a alternativa 3 diz que são compostos por dois elementos químicos. Está incorreta porque nem toda substância ácida é composta por dois elementos químicos. Um exemplo é o ácido sulfúrico. Por exemplo, o ácido sulfúrico. Vou colocar aqui. Então, por exemplo, pessoal, o ácido sulfúrico, pessoal, é uma substância ácida, né? A gente vê a presença do hidrogênio dessa substância, né? E a gente vê que não é formada apenas por dois elementos, é formada pelo hidrogênio, pelo enxofre, por um
oxigênio. Então, no caso do ácido sulfúrico, é formado por 3 elementos químicos. Então, por isso que a alternativa 3 está incorreta. Não é composta apenas de 2 elementos químicos, pode ter mais de 2 elementos químicos. Então, por isso que a letra B é a resposta alternativa correta. Então, quem marcou a alternativa B acertou. Agora vamos para a terceira questão, pessoal. Fala, o ácido clorídrico puro, HCl, é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura, H2O, é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade, o que se deve à letra A, dissociação da água em H+, e OH-. Ionização do ácido clorídrico formando H3O mais Cl-. Letra C, transferência de elétrons da água para o ácido clorídrico. Transferência, letra D, transferência de elétrons do ácido clorídrico para a água. Letra E, reação de neutralização do hidrogênio da água com cloro do ácido clorídrico. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B. Então, quem marcou a alternativa B está correta, é a alternativa B. Então, pessoal, o que acontece? O ácido clorídrico é um composto formado por moléculas polares, que ao serem colocadas em meio aquoso, né, em água, reage com a água, que é também um polar. Então, o que acontece, pessoal? Nesse caso, temos HCl, né, que é o ácido clorídrico, né, ele reage com, vou botar aqui, para vocês verem. Então, o ácido clorídrico, vou aumentar o tamanho, fica melhor para vocês visualizarem. Então, o ácido clorídrico, ele reage com a água, né, H2O, então, o ácido clorídrico reage com a água, que vai formar. O que vai acontecer, pessoal? O hidrogênio do ácido clorídrico vai se juntar ao hidrogênio da água, formando H3O mais, e vão formar também, vai ter a formação de cloro, Cl-. Deixa eu arrumar aqui. Também, pessoal, na verdade, o que vai acontecer? Por que a letra B é correta? Porque o ácido clorídrico, quando ele reage com a água, né, eles são reagentes, eles vão originar o produto, que vai ser o hidrogênio do ácido clorídrico, vai reagir com o hidrogênio da água, vai formar H3O, porque vai gerar como produto o hidrogênio, vai se unir ao oxigênio e vai ter a formação também do cloro. Então, por isso que a letra B está correta. Vamos agora para a quarta
questão. O que diz na quarta questão, pessoal? Na quarta questão diz: o nitrito e o sulfito são gases causadores de poluição atmosférica, que, dentre os danos provocados, resulta na formação de chuva ácida, quando esses gases reagem com partículas de água presentes nas nuvens, produzindo ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esses compostos, ao serem carregados pela precipitação atmosférica, geram transtornos tais como contaminação da água potável, corrosão de veículos, de monumentos históricos. Então, se pergunta, os compostos inorgânicos citados no texto correspondem, respectivamente, às funções de... A alternativa correta, pessoal, é a alternativa E. Por quê? Esses dois compostos, pessoal, são óxidos. Por que são óxidos? Lembra lá, o óxido é composto por dois elementos químicos, né? Por isso que é chamado de binário, né? Por isso que é chamado de composto binário, formado por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, né? Então, a presença do oxigênio indica que é um óxido. Então, as duas substâncias são óxidos, então primeiro a gente tem óxido. E as últimas duas substâncias são ácido. Muito fácil de identificar, né? A presença do hidrogênio, né? A presença do hidrogênio divalente, aqui monovalente. Aqui a gente identifica que é um óxido, presença do oxigênio. Presença do oxigênio também, e formado por dois elementos químicos, chamados de elementos binários. Então, a resposta correta é a letra E. Óxido, os dois elementos primeiros, substância, refere-se a óxidos, e as duas últimas a ácido. Então, essa é a resposta correta. Quinta questão, pessoal. Fazemos uso de vários produtos químicos no nosso cotidiano, como, por exemplo, leite de magnésio, vinagre, calcário, soda cáustica. É correto afirmar que estas substâncias citadas pertencem, respectivamente, às funções químicas de... Então, qual é a resposta correta, pessoal? É a letra C. Então, quem marcou a alternativa C está correto. Porque a primeira substância, o primeiro produto é o leite de magnésio. O leite de magnésio é uma base. Até quando eu falei de utilização, né, das bases, eu comentei isso também, né? Muitas bases são utilizadas em questões farmacêuticas, cosméticos. Depois do leite de magnésio temos o vinagre. Vinagre é um ácido, isso todo mundo tem certeza, né, pessoal? A gente viu com característica de identificação dos ácidos são pelo paladar. Aqueles, por exemplo, o limão é uma substância ácida porque no paladar a gente sente acidez, né, pessoal? Nossa saliva. Vinagre também é uma substância ácida, a gente consegue identificar pelo paladar. Calcário, pessoal. Calcário, quando eu falei também de sais, eu comentei que o calcário é um sal. É o bicarbonato de... Quer dizer, o carbonato de cálcio ou carbonato de magnésio. Então, o calcário é um sal utilizado para corrigir a acidez do solo. Então, eu comentei, mostrei para vocês imagem que o calcário é um sal.
E a soda cáustica, pessoal, que a gente usa na limpeza, né? É uma base. Então, a letra C é a alternativa correta. Sexta questão. Escreva o nome dos seguintes ácidos. Letra A, pessoal. Esse primeirão. Essa primeira substância é o ácido clorídrico. Lembra? A gente mostrou bastante. Ácido clorídrico. Então, vamos escrever aqui. E a segunda substância é o ácido bromídrico. Então aqui a gente tem letra A, se trata do ácido clorídrico, e letra I, a outra substância se trata do ácido bromídrico. Letra B, se trata do ácido nítrico. Então, pessoal, letra B se trata do ácido nítrico. Então, aqui é o ácido nítrico e aqui é o ácido nitroso. Letra C, temos o ácido hiporcloroso, ácido cloroso e ácido clórico ou ácido perclórico. Então aqui, pessoal, a gente tem o nome dos ácidos. Primeiro, ácido hipercloroso. Segundo, ácido cloroso. Ácido cloroso. Terceiro, ácido clórico. E o último, ácido perclórico. Vamos para a sétima questão. Os ácidos. A seguir, né, a gente tem várias substâncias ácidas. Quanto ao número de hidrogênio ionizáveis, pode ser classificadas em
Então, qual a resposta correta, pessoal? Isso aqui é bem fácil, né? Essa questão. A resposta correta é a alternativa A, onde nessa primeira substância, pessoal, a gente tem um monoácido. Por quê? O hidrogênio, quando não aparece nenhum valor, nenhuma valência, subentende que o número é 1, então é chamado de monoácido. Aqui a gente identifica que essa substância tem 2 ácidos, então é chamada de diácido. Nessa terceira substância a gente vê que tem 3 hidrogênios, então é chamado de triácido. Essa quarta substância tem 4 hidrogênios, então é chamada de tetrácido. Então a gente consegue identificar que a resposta correta é a alternativa A. Oitava questão. Escreva o nome das seguintes bases. Primeira, a gente tem hidróxido de lítio e a segunda, hidróxido de berílio. Vou anotar aqui. Então aqui a gente tem, né, pessoal, hidróxido de lítio e hidróxido de berílio. Letra B, a gente tem hidróxido de cobre, hidróxido de cobre 2, ou também chamado de hidróxido cúmplico. Ok, né, pessoal? Então aqui a gente tem o nome dessas substâncias. Letra C, a gente tem o hidróxido de estanho 2 e temos o hidróxido de estanho 4, né? Ó, tem valência 4, por isso que é chamado de hidróxido de estanho 4. Esse é chamado de hidróxido de estanho 2 porque tem a valência 2. Vou copiar e colar para agilizar na sua vida.
pessoal, essa é a resposta correta da letra C da oitava questão. Agora vamos para a nona questão. Deixa eu salvar aqui, né? Escreva o nome dos seguintes sais. Esse primeiro é o carbonato, letra A é o carbonato de sódio. Carbonato de sódio, letra B, sulfato de potássio sódio. Letra C é chamado de bicarbonato de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio. Deixa eu só ver se está correto aqui. Hidrogenocarbonato. Letra D, temos o cloreto hidróxido de alumínio. Cloreto hidróxido de alumínio. Letra E, a gente tem, pessoal, o sulfato de cobre pentaidratado. É pentaidratado por essa informação aqui. 5, por isso que é penta, hidratado porque é água. Agora, pessoal, vou identificar aqui de amarelo a resposta. Não, tudo que está de amarelo, pessoal, refere-se à resposta, à resolução do exercício. Então, a letra A a gente tem carbonato de sódio, a letra B a gente tem o sulfato de potássio
sódio. Letra C, a gente tem o bicarbonato de sódio, o hidrogênio carbonato. Letra D, a gente tem o cloreto, hidróxido de alumínio. Letra E, a gente tem o sulfato de cobre, pentahidratado. Letra Questão 10. Escreva o nome dos óxidos a seguir. A gente tem na letra A o dióxido de carbono e o trióxido de nitrogênio. Letra B, a gente tem o óxido de alumínio e temos o óxido de sódio. Letra C. Letra C. A gente tem o óxido de cobre e tem o óxido de. Temos aqui o óxido de cobre 1 e o óxido de cobre 2. Então a gente tem o óxido de cobre 2 e o óxido de cobre 1. Na letra D, a gente tem o óxido de ferro 2 e tem o óxido de ferro 3. Então, letra D, óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Questão 11, pessoal. Observe as reações químicas. Então, aqui tem 4 reações químicas. Assinale a afirmativa incorreta. Ou seja, qual é a afirmativa incorreta? E a alternativa incorreta, pessoal, é a letra E, que diz que o caráter básico dos óxidos se acentua à medida que o oxigênio se liga a elementos mais eletronegativos. Essa resposta é incorreta, é errada. Por quê?
o caráter básico dos ácidos, pessoal, ele se acentua à medida que o oxigênio se liga a elementos mais eletronegativos, como os metais alcalinos terrosos, pois ao reagirem com a água gera bases fortes e reações com ácidos, formando sal e água. Então por isso que essa alternativa é incorreta. Questão 12, pessoal. Considerando a equação química abaixo, essa equação química, se pergunta: os reagentes e produtos pertencem respectivamente às funções de. Lembrando, né, pessoal, que isso aqui são reagentes, né? Essa primeira parte da equação que a gente viu nas aulas passadas é chamada de reagente, e depois da seta, esse resultado é o produto, que é originado a partir dos reagentes. Então a resposta correta é a alternativa A, ou seja, essa primeira substância é um óxido. A gente identifica porque o óxido é uma substância formada por substâncias binárias, ou seja, formada por dois elementos químicos, e o hidrogênio, o elemento mais eletronegativo, que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. A gente vê aqui a presença do oxigênio, que identifica que é um óxido. Segundo substância é o hidróxido de sódio, e a gente viu que a presença da hidroxila identifica que é uma base. Em relação ao produto, a gente tem aqui, esse produto é um sal, que o sal é formado por resultado do cátion de uma base e do ânion de um ácido, forma o sal, mais água, que água é um óxido. Olha a presença aqui do oxigênio, pessoal, que faz a identificação. Então, a alternativa correta é a alternativa A, óxido, base, sal e óxido. Questão 13. Relacione as fórmulas dos compostos inorgânicos com seus respectivos nomes. Letra A. Qual se refere ao ácido sulfúrico? Número 4. Então, o número 4 corresponde ao ácido sulfúrico, é a fórmula química do ácido sulfúrico. Óxido de magnésio refere-se ao número 1. Esse aqui é óxido de magnésio, né? A gente vê, é um óxido que tem a presença do oxigênio, né? Composto binário, formado por dois elementos químicos. Então, a letra B, número 1. Letra C, hipoclorito de sódio. Letra número 6. Então, número 6 representa um hipoclorito de sódio. Letra D, dióxido de manganês. Número 5. Dióxido de manganês. É chamado de dióxido, pessoal, porque tem dois oxigênios. Por isso não é chamado apenas dióxido de manganês. Letra E, hidróxido de
alumínio. Onde é que está? Número 3. Então, número 3 a gente tem o hidróxido de alumínio. Letra F, óxido de alumínio. Número 7. E já até estava aqui, né? E letra G, sulfito de cobre, é o número 2. Sulfito de cobre. Então aqui a gente tem a relação entre os compostos inorgânicos, o nome, né? E a fórmula química. Então a gente vai para a 14ª questão. Identifique a alternativa que é a presença somente de ácidos. Lembra lá, pessoal? De ácidos são substâncias que têm apenas 2 hidrogênios na sua composição química. Então, qual dessas alternativas só tem 2 hidrogênios na sua composição? Alternativa A, pessoal. Por que a alternativa A? 2 hidrogênios. Ácido sulfúrico, 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Então, a letra A é a alternativa correta. Apresentar somente substâncias de ácidos que tem 2 hidrogênios na sua composição. Última questão. A cal viva ou cal virgem, mais chamada, é um material muito usado por pedreiros, né, na construção de casa, pintores, agricultores, né, que é identificado pela fórmula química, né, e verifique que função está representada. Então, essa substância faz parte de qual função inorgânica? Então, se trata de um óxido. Bem fácil, né, pessoal? O oxigênio identifica que é um óxido e é uma substância binária formada por 2 elementos químicos, o cálcio e o oxigênio, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a primeira lista de exercícios, que são de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Agora a gente vai trabalhar com a nossa segunda lista de exercício, que é sobre reações químicas. Então vamos lá. Primeira questão. As equações químicas são representadas das reações. As equações químicas são representações das reações químicas que ocorrem entre os elementos da tabela periódica. Segundo o tipo de união entre os átomos que interagem entre si, elas podem ser de síntese, né, ou adição, análise, deslocamento ou dupla troca. Feitas essas observações, assinale a alternativa correta quanto aos tipos de reações químicas. Então, agora, pessoal, a gente vai falar dos tipos de reação química, que a gente viu também isso em aula passada. Então, aqui a gente tem
5 alternativas, então qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, ou seja, essa reação química é uma reação de análise ou decomposição. Por quê, pessoal? Qual é a característica da reação de decomposição ou análise? A característica é que ela é formada por uma única substância nos reagentes que dá origem a mais de um produto. Então, essa é a característica de uma reação de decomposição. Segunda questão. Segunda questão fala: o fermento de pão pode ser obtido através da seguinte reação química. Tá? Aqui a gente tem a reação química do fermento na produção de pão. Reagentes para a obtenção do fermento são gás carbônico, cloreto de sódio e amônia e água. São o reagente para a produção de fermento. A equação acima demonstra a formação dos produtos. A alternativa correta é a alternativa C, que refere-se ao bicarbonato de sódio e ao cloreto de amônia. A equação. Então, essa é a resposta correta. Aqui tem, pessoal, que tipo, indica qual tipo de reação se refere cada reação química abaixo. Então, essa primeira reação refere-se a letra A, refere-se a uma reação de simples troca, ou também chamada de deslocamento. Então, a letra A refere-se a uma reação de simples troca ou deslocamento. Onde a característica dessa reação, pessoal, é que normalmente se tem duas substâncias do reagente, que a gente chama AB mais C, a gente consegue identificar esse magnésio, refere-se ao elemento A, o bromo ao elemento B e o cloro ao elemento C, que está isolado. E origina como produto duas substâncias obtidas através de uma simples troca. Ou seja, o magnésio que estava com o bromo, ele estava reagindo com o bromo, na hora de formar um produto, o magnésio já reage com o cloro e o bromo já fica isolado. Por isso que é chamado de reação de simples troca, porque ocorreu apenas uma troca do magnésio com o cloro. Então é chamado de simples troca ou deslocamento. Letra B é uma reação de decomposição.
análise. Por que a letra B é uma substância de decomposição ou análise? Porque, pessoal, uma única substância no reagente, ela se divide em duas ou mais substâncias de estruturas simples, como a gente vê aqui no produto. Então, essa é a característica de uma reação de decomposição. Uma única substância no reagente, ela se divide em duas ou mais substâncias simples. Letra C, refere-se a uma reação de adição. Por que adição? Porque duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Então, o carbono e o oxigênio reagiram, duas ou mais substâncias reagem, originando uma substância mais complexa, que é o CO2. Então, é essa característica da reação de adição. Letra D se refere novamente a uma simples troca ou deslocamento. Por que aconteceu, pessoal? O hidrogênio ele estava unido com o cloro e depois, na formação do produto, o que aconteceu? O cloro já se uniu a alumínio, então é chamada de reação de simples troca. Letra E é chamada uma reação de dupla troca. Na reação de dupla troca, pessoal, ocorre duas trocas. Por exemplo, aqui em cima, que é chamado de simples troca, ocorreu uma única troca, por isso que é chamado de simples troca. Nessa reação ocorreu uma dupla troca, ou seja, o sódio estava ligado à hidroxila, o sódio passa a se ligar ao cloro e o hidrogênio passa a se ligar ao oxigênio. Então ocorreu duas trocas, por isso que é chamado de dupla troca. Diferente da simples troca, que só ocorreu uma única troca de elementos químicos. Letra F trata de uma adição também, como na letra C. Por que adição? Porque duas substâncias ou mais, né? Nesse caso aqui são 3 substâncias, reagiram, se uniram, né? E formaram uma única substância mais complexa. Então, característica da reação de adição. Letra G também é uma reação de adição, onde duas substâncias reagiram, né, entre si para originar outra substância mais complexa. Então, adição. Letra H é também uma dupla troca. Então, a letra H é também uma dupla troca. Por quê? A prata, que é o Ag, estava ligada com um nitrato. Vocês veem que na hora de formar o produto, a prata ela passou a se ligar ao cloro. E o sódio passou a se ligar ao nitrato. Então houve duas trocas, por isso que é chamada de dupla troca. E a letra I, o que ocorreu, pessoal? É uma reação de adição, ou seja, duas
ou mais substâncias se uniram, né, reagiram para formar uma única substância mais complexa. Então, reação de adição. Quarta questão. O que diz? A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Então, aqui a gente tem a equação do cromato de chumbo, que é usado para a fabricação de tintas, né? É um pigmento amarelo. É que tipo de reação química, pessoal? Então, a resposta correta é a letra B, uma reação de dupla troca. Porque se vocês observar, ó, o chumbo está ligado a esse elemento químico, esse composto químico. O que ocorre? Na formação do produto, o chumbo passa a se unir ao cromo e ao oxigênio. E o sódio, que estava ligado ao cromo e ao oxigênio, passa a ligar a esse outro composto. Então, é chamada de reação de dupla troca. Teve duas trocas. Quinta questão. Colocando-se um frasco de ácido clorídrico junto a um de amônia e retirando-se as rolhas de ambos, nota-se a formação de uma fumaça branca, intensa, constituída de cloreto de amônio, como na reação a seguir aqui a gente tem. Ácido clorídrico mais amônia forma cloreto de amônio. Essa experiência é um exemplo de reação de letra A, uma reação de síntese, ou também chamada de reação de adição. Lembra lá que a gente viu? Reação de adição, duas ou mais substâncias, né, reagem entre si, dando origem a um produto, um composto mais complexo. Então, é um exemplo de reação de adição ou de síntese. E é importante, pessoal, vocês ficarem ligados que às vezes no concurso, quando vocês fazem um concurso, ó, se vocês observar essas questões que eu tiro para o exercício, eu tiro questões de concurso. Então eu acho interessante tirar essas questões de concurso, porque vocês acabam treinando, né? Futuramente vocês podem prestar um concurso público para agrônomo, né? Quando vocês se formarem, ou quando já estiver finalizando o curso, e vocês vão se deparar com essas questões. Então, eu acho importante vocês começarem a trabalhar essas questões de múltipla escolha. Então, tem que ficar ligado, pessoal. Por exemplo, aqui só apareceu o nome síntese, mas é a mesma coisa que adição. Então, às vezes, você fica estudando só pela palavra adição, sendo que síntese é sinônimo, quer dizer a mesma coisa. Então, vocês têm que aprender também os sinônimos daquela palavra, porque pode interferir no resultado, na hora de identificar a resposta correta. A sexta questão. As equações químicas, então mostra várias equações, representa respectivamente a reação de alternativa correta e a alternativa D. Alternativa correta é a letra D, porque a primeira equação, pessoal, reação, refere-se ao deslocamento ou uma simples troca, ou seja, a gente tinha o hidrogênio ligado ao cloro. Na hora de formar o produto, o cloro passou a se ligar ao zinco, ocorreu uma única troca, então por isso que é chamada de simples troca ou deslocamento. Segunda reação química. Dois compostos químicos reagiram formando um único composto
mais complexo. Então, um exemplo de reação de síntese ou adição. Terceira reação química. Se a gente observar, o que aconteceu? Ocorreu duas trocas. A prata estava unida ao nitrato e o sódio estava unido ao cloro. Na hora de formação do produto, a prata passou a se unir ao cloro e o sódio passou a se unir ao nitrato. Então ocorreu duas trocas, por isso que é chamado de dupla troca. Quarta reação é uma reação de adição, pessoal, porque a gente já viu bastante. Duas reações, dois compostos químicos se unem, reagem formando uma substância mais complexa. Adição. Última reação é chamada de análise ou decomposição, ou seja, uma única substância. Aqui a gente tem uma substância formada por dois elementos, formada por dois elementos químicos, dão origem, né, a outra substância, né, então, característica da decomposição. Uma única substância, né, vai se decompor em estruturas mais simples. Característica da reação de decomposição. Então, aqui a gente tinha uma única substância, ela se decompôs em uma substância mais simples. Então, a resposta correta é a letra D. Sétima questão. Indique qual das alternativas a seguir mostra uma reação de análise ou de decomposição. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Que, nesse caso, pessoal, uma única substância química, que essa única substância química que a gente vê, ela se dividiu e originou duas substâncias simples, né? Então é característica da reação de decomposição ou análise. Então assim, pessoal, a gente finaliza a resolução de exercício de reações químicas. Agora vamos passar para o último exercício de materiais utilizados no laboratório, né? Então, a primeira questão. O laboratório é um ambiente construído exclusivamente para a execução de experimentos. É imprescindível que esse local seja seguro para assim garantir a segurança dos profissionais que nele trabalham. Marque a opção que traz os pré-requisitos indispensáveis para o laboratório seguro. Então, a alternativa correta é a alternativa D, que diz, pessoal, o laboratório precisa contar com água acessível, né? É importante ter água no laboratório, né? Para limpar, higienizar, se ocorrer algum acidente, né? Equipamentos de primeiro socorro, né? A gente viu na aula que é necessário, né, pessoal? Qualquer acidente que ocorrer, né? Ventilação é importante, principalmente porque está trabalhando, manuseando substâncias químicas, né? Que são tóxicas, né? Então é importante ventilação, arejamento, né? Iluminação favorável, né? Para a realização das análises, extintor de incêndio, né? Caso ocorra um incêndio, e objetos de segurança pessoal, né? Então essa é a alternativa
correta. Se vocês observarem as outras alternativas, sempre tem algum erro, como algumas têm, não necessita de presença de água, sem necessidade de caixa de primeiro socorro, então são informações incorretas. Segunda questão. A figura mostra um item de vidraria adequado para a realização de. Letra correta é a letra A. Aqui temos uma proveta, pessoal, que é um equipamento de laboratório, uma vidraria que é utilizada para medidas aproximadas de líquidos. Lembra, pessoal, quando eu falei na aula, eu disse que a proveta é um equipamento utilizado para medir líquidos, mas ela tem baixa precisão comparada a outras vidrarias. Então, ela pode ser utilizada para coisas, medição de líquidos, que não precisa ter uma alta precisão na medida, né? Mas precisa ter muita precisão, então não pode utilizar a proveta, porque ela não tem alta precisão. Lembra que eu disse que todas as vidrarias, os equipamentos de laboratório, que tem várias graduações, como a proveta, ela, pessoal, não tem precisão, tem baixa precisão. Então, ela é uma vidraria utilizada para medição de líquidos, sim, mas ela não tem precisão. Por isso que é chamada de medidas aproximadas de líquidos, porque dá uma aproximação, mas não é um valor exato. Mas ela é utilizada assim para a medição de líquidos. Terceira questão. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, os nomes corretos para a vidraria representada a seguir. Então, aqui a gente tem as vidrarias, pessoal. E qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B, onde temos o balão volumétrico, Erlenmeyer, Beck, proveta graduada. Vamos lá. Então aqui a gente tem, primeiro, vidraria, balão volumétrico, né, pessoal? Que eu disse que o balão volumétrico também é uma vidraria utilizada para medir líquidos, só que ela tem alta precisão, por isso que ela só tem uma marca graduada. Temos aqui o Erlenmeyer, que é utilizado na titulação. Temos o Becker, também é utilizado para medida de líquidos, só que apresenta baixa precisão. E temos a proveta graduada. Então, a resposta correta é a alternativa B. Quarta questão. Estabeleça a correlação entre as várias vidrarias do laboratório e seus usos. Então, aqui a gente tem as vidrarias, né? Balão 1, balão volumétrico. 2, Erlenmeyer. 3, bureta. 4, condensador. 5, funil de decantação. Então, assinale as alternativas verdadeiras e as afirmativas falsas. Então, deixa eu ver se eu consigo criar aqui uma caixinha de texto para a gente conseguir colocar em cima. Letra A diz que 1 e 3 podem ser usados na titulação. E essa resposta é verdadeira. Então, letra A é verdadeiro. Por quê? O número 2, pessoal, trata-se do Erlenmeyer e o 3 da bureta. Então, são dois equipamentos que são utilizados realmente na titulação de líquidos. Então, está correta. Letra B. Então,
letra B diz: nas destilações usamos o número 1. Nas destilações usamos um balão volumétrico. E essa resposta está incorreta, falsa, porque a gente não utiliza o balão volumétrico na hora de fazer destilação. A gente utiliza o balão volumétrico para medir líquidos de forma precisa. Letra C diz que é usado na filtração comum. Número 5, funil de decantação é usado na filtragem comuns, nas filtragens comuns. Está também correto. Porque o funil de decantação, né, pessoal, ele é utilizado para filtragens, né? É um funil, o objetivo dele é filtragem. Então, está correta a letra C. Letra D. É indispensável o condensador na destilação fracionada? Sim, é indispensável. Indispensável, está correto. E letra E fala: para pipetar usamos bureta? Falso, está correto. Para pipetar não utilizamos a bureta. A bureta é utilizada para fazer titulações. Vamos para a quinta questão. Dentre os seguintes utensílios de laboratório, qual deles é um frasco de quitasato? A resposta correta é a letra E. A letra E. Então, a resposta correta é a letra E. Esse aqui, pessoal, é um quitasato. Ele é utilizado junto com o funil. E aqui, essa parte, essa abertura aqui embaixo, é acoplada uma bomba a vácuo que faz succionar líquidos. Então, esse é o objetivo do quitasato. Sexta questão. Uma das opções básicas em laboratórios químicos é a medida de volume das soluções. Qual dos materiais a seguir você usaria para medir corretamente um determinado volume de solução? A resposta correta é a letra B. Porque, pessoal, lembra que eu mostrei a vocês que o balão de fundo chato ou balão volumétrico é uma vidraria utilizada para fazer medições de volumes, né, de soluções de forma precisa. Sétima questão. Observe as figuras abaixo. 2 e 3. E pergunta: os materiais de vidro utilizados no laboratório químico são, respectivamente, letra correta é a letra C. Então, a letra C é a resposta correta, porque a primeira vidraria é um quitasato, a segunda é uma proveta, né, que a gente viu, e a terceira é uma pipeta. Oitava questão.
cite e explique os principais equipamentos permanentes utilizados no laboratório. Então, para mostrar a vocês, eu vou voltar lá para os slides só para mostrar a vocês, pessoal. Exemplos de equipamentos permanentes. A gente tem a estufa, né, que eu mostrei a vocês, que é utilizada para secar materiais, vidrarias, né, no laboratório. Então, é um exemplo de material permanente, né. Temos a autoclave, né, que eu mostrei a vocês, que é utilizada para esterilizar vidrarias, materiais como solo, por exemplo, fazer cultivo em casa de vegetação, retirar todo o contaminante do solo, patógenos, né, é feita a esterilização em autoclave. Outro material permanente é a capela, né, que é utilizada para evitar contaminação, né, na hora de manuseio, na hora de preparo de soluções, né, principalmente para soluções tóxicas como ácido sulfúrico. Então é importante o uso da capela, é um exemplo de material permanente. O forno mufa, né, que é utilizado em altas temperaturas, né, utilizado para determinação de nutrientes, por exemplo, é um exemplo de material permanente. A incubadora, né, que é utilizada principalmente em cultivos microbiológicos, né, em fitopatologia, então é utilizada também como material permanente. O microscópico, né, aparelho, desculpa pessoal, um aparelho utilizado para a determinação, né, de organismos, né, de pequenos tamanhos, né, como fungos, bactérias, nematóides, vírus, é identificado através do microscópico, né, que apresenta lupas de ampla ampliação, né, resolução. Temos também as balanças, né, analítica de precisão, que é utilizada para medir, né, reagentes, né, para preparo de soluções. Temos também as mantas e chapa aquecedora, né, para aquecer soluções, para agitar, dessecador. Então são exemplos de materiais permanentes, né, pessoal, que eu pergunto aqui. Na oitava questão. Nona questão. Considerando os aparelhos aqui representados, utilizados em laboratório, na separação de componentes de mistura, escolha a alternativa correta. Então, nesse caso, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Onde diz que o aparelho 3 é um condensador que serve para resfriar e condensar vapores no processo de centrifugação. Então, pessoal, o condensador ele tem essa capacidade de mudança de temperatura, que faz também mudanças de que a água mude de estados, né, de líquido para gasoso e assim por diante. Então, é a resposta correta. E a 10ª questão é: quais as regras de segurança e cuidados no laboratório de química? Então a gente viu, pessoal, as regras de segurança, né? Nunca ficar no laboratório de química sozinho, né? Sempre ficar acompanhado de uma pessoa, né? Para que se ocorra algum acidente, ter uma pessoa para comunicar, né? Sempre utilizar um vestuário adequado, né, pessoal? O uso de jaleco de mangas compridas, um jaleco comprido que chega até o joelho, sempre de calça fechada, sapato fechado, não usar sapatilha, né? Só usar, não, a sapatilha não serve, é o uso de sapato fechado, evitar usar brincos, pulseiras, né? Dependendo de qual análise for realizada, uso de luvas, né? Uso de óculos para permitir proteção dos olhos, outras regras de segurança do laboratório, né, pessoal? Uso de chuveiros de emergência que a gente viu, né, que é necessário, com um local para lavar os olhos, né, se ocorrer acidente, lavar olhos,
extintor de incêndio, né? Caso venha a ocorrer um incêndio. Enfim, a gente viu vários cuidados no laboratório, né? Não consumir alimentos, gerir líquidos no laboratório, né? Para evitar contaminações, né? Não levar animais, né? Para o laboratório. Então, esses são alguns exemplos de alguns cuidados que deve se ter no laboratório para evitar riscos, né? Acidentes. Então, pessoal, é isso, assim a gente finaliza a nossa aula, né, dedicada apenas à resolução dos exercícios, né, que vocês vêm desenvolvendo ao longo da disciplina, né. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.